a ginasta checa mais condecorada da história e uma das duas únicas ginastas, a par de Larisa Latinina, a vencer a medalha de ouro na geral individual em 2 edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. Atraente, alegre e possuidora de uma presença de palco impressionante, iniciou a sua carreira dominante pelo mundo da ginástica, fazendo algo que nenhuma outra ginasta jamais havia sido capaz de fazer: derrotar Larisa Latinina, a ginasta mais condecorada de todos os tempos. A medalha de ouro que conquistou na geral individual nos Jogos Olímpicos de 1964 deu início a uma série de vitórias que a viu reclamar o ouro nessa prova em todas as competições, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa, algo que nenhuma outra ginasta jamais fez. Conquistou um total de 22 títulos internacionais, incluindo 7 medalhas de ouro olímpicas, todas em eventos individuais, o que constitui um recorde para ginastas do sexo feminino. Além disso, a margem de vitória de 1,4 pontos nos Jogos Olímpicos de 1968 continua a ser a maior para qualquer título na geral individual de um grande campeonato. Vera Kozłowska nasceu a 3 de maio de 1942 em Praga, ex-Checoslováquia. Começou por se dedicar à patinagem, mas quando tinha 15 anos foi escolhida para treinar ginástica. Em 1958, na sua estreia internacional nos Campeonatos Mundiais em Moscou, conquistou a medalha de prata na prova por equipas. No ano seguinte, nos Europeus de Cracóvia, conquistou o seu primeiro título internacional ao vencer a prova da trave e a medalha de prata no salto de cavalo. Na sua primeira participação olímpica, em 1960, Kozłowska conquistou a medalha de prata com a equipa checoslovaca. Nos Europeus de Leipzig, em 1961, conquistou a medalha de bronze na geral individual. Em 1962, nos Campeonatos do Mundo de Praga, conquistou o ouro na prova de salto de cavalo, a prata por equipas e o bronze no solo. No ano seguinte não competiu nos Campeonatos da Europa em Paris. Entre 1964 e 1968 conquistou 19 medalhas de ouro individuais em grandes competições. Kozłowska estava no seu auge nos Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio, vencendo o ouro na geral individual, na trave e no salto de cavalo. Além disso, conquistou ainda a medalha de prata na prova por equipas. Dominou os campeonatos da Europa de 1965 e 1967, conquistando os 5 títulos individuais e obteve 2 pontuações perfeitas de 10 em finais de eventos em 1967. Nos Mundiais de 1966, Kozłowska defendeu o seu título do salto de cavalo, venceu o ouro por equipas, quebrando a hegemonia soviética nesta prova e tornou-se campeã mundial na geral individual. Antes dos Jogos Olímpicos de 1968, na cidade do México, Kozłowska perdeu o seu centro de treino devido à invasão soviética da Checoslováquia. Como alternativa, ela usou sacos de batatas como pesos e troncos como traves enquanto treinava nas florestas da Morávia. A sua participação nos Jogos Olímpicos de 1968 quase ficou comprometida devido ao seu apoio declarado
ao movimento de democratização da Checoslováquia, que incluiu a sua assinatura do Manifesto de Protesto de Ludvík Vaculík, intitulado 2000 palavras. A autorização para viajar só lhe foi concedida no último minuto, depois de passar as semanas que antecederam a competição a tentar evitar a prisão, escondendo-se na cidade montanhosa de Šumperk. Nos Jogos Olímpicos, onde uma vez mais enfrentou a oposição soviética, Kaslavska continuou a manifestar subtilmente os seus pontos de vista. Depois de aparentemente ter ganho a medalha de ouro na prova de solo, o painel de juízes, curiosamente, atualizou as notas preliminares da soviética Larisa Petric e, em vez disso, declarou um empate para o ouro. Outra decisão muito controversa foi a que lhe custou a medalha de ouro na trave, que foi atribuída à rival soviética Natalia Kuchinskaya. Claramente desanimada e irritada com as políticas que favoreceram as atletas soviéticas, ela protestou durante ambas as cerimónias de medalhas, virando a cabeça para baixo, silenciosamente, enquanto tocava o hino nacional soviético. Apesar de todos os contratempos, ela demonstrou que continuava numa forma impressionante, o que lhe permitiu conquistar 4 medalhas de ouro. Os seus compatriotas respeitavam-na profundamente pela sua corajosa demonstração no maior palco do mundo e foi-lhe atribuído o prémio Atleta do Ano da Checoslováquia em 1968 pela 4ª e última vez. No entanto, a federação do seu país não ficou nada satisfeita e ela acabaria por se tornar persona non grata pelo novo regime. Pouco tempo depois dos Jogos Olímpicos de 1968, Vera Kaslavska casou-se com o corredor checo Josef Odložil, que havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. A cerimónia teve lugar na Catedral da Cidade do México. Eles tiveram um filho, Martin, e uma filha, Radka. O casal divorciou-se em 1987. Pelo seu firme apoio do movimento de democratização da Checoslováquia, a chamada Primavera de Praga, em 1968, e durante as purgas que se seguiram à invasão soviética em agosto desse ano, ela foi privada do direito de viajar para o exterior e participar em eventos desportivos em público, tanto na Checoslováquia como no estrangeiro. Quando Kaslavska escreveu a sua autobiografia, as autoridades checoslovacas recusaram-se a publicá-la e insistiram para que fosse fortemente censurada quando foi lançada no Japão. Diz-se que lhe foi permitido trabalhar como treinadora no México, mas apenas depois de o governo mexicano ter ameaçado cessar as exportações de petróleo para a Checoslováquia. No final da década de 80, na sequência de pressões de Juan António Samaranch, então presidente do Comitê Olímpico Internacional, que a presenteou com a Ordem Olímpica, Kaslavska foi finalmente autorizada a trabalhar como treinadora de ginástica e árbitro em competições no seu país natal. Após a queda do comunismo em 1989, o seu estatuto melhorou drasticamente quando foi nomeada assessora do presidente Václav Havel, antes de servir um mandato como presidente do Comitê Olímpico Checo, e foi-lhe concedida a Medalha de Mérito da República Checa. Em 1991 entrou para o Passeio da Fama do Desporto Feminino Internacional.
A 7 de agosto de 1993, o seu ex-marido teve uma discussão com o filho de 19 anos, Martin, que lhe bateu na cabeça, o que resultou num coma prolongado e a morte a 10 de setembro de 1993. Devido ao incessante assédio dos meios de comunicação, Kaslavska caiu em depressão e raramente foi vista em público depois disso. Em 1998 entrou para o Passeio da Fama da Ginástica Internacional. Em 2010 foi-lhe concedida a Ordem do Sol Nascente, terceira classe. Também lhe foi oferecida uma katana do século XVII e um kimono cerimonial do imperador japonês. Em 2015 foi-lhe diagnosticado um cancro no pâncreas. O seu estado de saúde deteriorou-se consideravelmente durante o verão de 2016, obrigando à sua hospitalização. Viria a falecer a 30 de agosto, aos 74 anos. Numa época em que as manobras políticas e os jogos de poder frequentemente se sobrepunham ao desempenho dos atletas nas grandes competições internacionais, Vera Kaslavska não se resignou e foi capaz de se converter numa das maiores ginastas que o mundo já viu.